Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito das Coisas. E nesse momento, nós estamos ainda estudando a classificação das posses. Nós vamos falar sobre posse plena, posse paralela e composse. Na verdade, a única coisa que eu vou explicar para vocês mesmo de novidade é a composse. Posse plena, lembra quando nós estudamos ela? A posse de um único possuidor, uma pessoa só, né? Tem a posse sobre o bem, está com ela, ela tem o poder sobre a coisa. Então, posse plena. Quando essa pessoa que tem a posse plena por um contrato transfere a apreensão do bem para um terceiro, mas reserva para ele ainda a posse, nós temos a posse direta e a posse indireta. Então lembra toda aquela questão que a gente estudou sobre posse direta, indireta, locador, locatário, né? Que o locador, por um contrato, ele tem o poder sobre o bem, ele transfere esse poder a um terceiro por um contrato de forma temporária, né? Que a lei o chama também de possuidor, porque ele ainda reserva o direito de defender o imóvel contra terceiros, mas ele não pode atrapalhar a posse do possuidor direto. Lembra toda aquela discussão? Pois é. Então, a pessoa que tem a posse, né, com ela, posse plena. Se ela faz por um contrato e cede esse poder sobre a coisa a um terceiro temporariamente, isso vira uma posse direta e indireta. Acabou esse contrato, volta a ter uma posse plena. Não tem posse direta sem posse indireta. Então, nós já estudamos todas essas duas figuras aqui. O que é a novidade? A figura da composse. Composse é mais ou menos como se a gente vai falando de copropriedade, né? O condomínio. Então, quando várias pessoas, ou duas ou mais pessoas, têm a posse ao mesmo tempo de um mesmo bem, né? Eles têm o poder de usar o bem ao mesmo tempo. É diferente da posse direta e indireta, porque o possuidor indireto não tem esse poder de usar o bem. Ele cedeu esse poder para o possuidor direto. Então, é um condomínio de posses, certo? A definição que a lei traz é quando duas ou mais pessoas, ao mesmo tempo, exercem esse poder sobre a totalidade do bem. Então, vamos lembrar? Marido e mulher? Marido e esposa? Então, marido e esposa, eles têm um imóvel residencial onde eles moram, cada um deles pode usar o imóvel todinho. Então, eles são compossuidores. Lembra, por exemplo, lá, direito das sucessões, que nós citamos exemplo, o pai morreu, deixou a posse para 3 filhos. 3 filhos moram no imóvel ao mesmo tempo, certo? Então, eles são compossuidores. Nenhum filho pode atrapalhar a posse do outro, marido não pode atrapalhar a posse da esposa, a esposa não pode atrapalhar a posse do marido, porque eles têm o direito de posse ao mesmo tempo. Eles têm que dar um jogo de cintura ali e exercer essa posse sem prejudicar a posse dos demais, tá certo? Então, essa definição está lá no artigo 1199 e o artigo lembra que se trata de coisa indivisa, né? Porque se puder dividir o bem, cada um tem uma posse de uma parte, maravilha. Mas quando não tem essa possibilidade, o bem não admite divisão, aí nós vamos ter essa figura de duas ou mais pessoas exercendo a posse ao mesmo tempo sobre todo o bem, porque ele não dá divisão, e a gente chama isso de composse. Então, o caso clássico que nós temos, né? Marido e esposa são compossuidores do imóvel residencial. Os 3 filhos que herdaram e moram no imóvel são compossuidores do imóvel herdado. Então, são as figuras, né, mais famosas que nós temos de composse aí, com esse beijo bonito que vocês estão vendo aí na tela, certo? Quando a gente está falando de composse, temos algumas características que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, cada compossuidor pode exercer a posse sobre a totalidade do bem. Então, marido e mulher, que são compossuidores, eles podem exercer a posse sobre o bem inteiro. Não tem essa ideia de que, não, eu não quero que você use uma parte da casa. Não existe. A pessoa tem a posse sobre todo o bem, mesmo que ela seja proprietária única. A gente não está discutindo propriedade aqui, nós estamos discutindo posse. Então, mesmo que o imóvel pertença só ao marido,
A esposa tem o direito durante o casamento de ter posse do imóvel todo, porque nós estamos falando de posse e não de propriedade, tá bom? Nenhum possuidor, então, pode prejudicar a posse do outro. Cada compossuidor pode sozinho defender o imóvel contra terceiros, é lógico, né? Se tem dos 3 filhos lá, 2 estão viajando, só um no imóvel, alguém resolve invadir esse imóvel, é lógico que ele pode defender o imóvel todo. Não tem que esperar os outros voltarem para fazer essa união de forças, não. E aqui tem um dos aspectos que mais chamam a atenção. Nenhum compossuidor pode atrapalhar o exercício da posse pelo outro. Eu estou falando isso porque, mais uma vez, eu digo a vocês que muitas vezes o direito das coisas trabalha no silêncio, na surdina mesmo. Vocês vão gostar muito de direito, né? Vocês vão gostar muito de direito de família, vocês vão gostar muito de direito das sucessões, porque família todo mundo tem, né? Quando a gente fala de herança, se a gente não é herdeiro, a gente conhece pessoas próximas que vão receber herança. Então são situações muito próximas da gente. Só que muitas vezes o direito de família e sucessões tem problemas que eles não têm a resposta. Quem dá a resposta somos nós do direito das coisas. E aí surge um caso muito comum de um casal que está divorciando-se e a mulher quer que o marido saia da casa. Olha, nós não damos certo mais, eu quero que você junte suas coisas e saia. E aí vem a questão, o marido é obrigado a sair da casa? Se é o marido que pede para a esposa sair do imóvel, a esposa é obrigada a sair do imóvel? Ora, se são compossuidores, a resposta é não, tá certo? Então, a resposta é não mesmo. Então, ninguém é obrigado a sair do imóvel se é possuidor. Ó, você aqui arranja um jeito aí de me tolerar aqui dentro. Mas, enquanto possuidor eu não sou obrigado a sair. E todos os casos que vocês encontrarem aí de violência doméstica, aí isso pode acontecer. Eu escutei um caso que o marido foi sim obrigado a sair da casa. É porque de alguma forma ele estava colocando em risco ou a integridade da esposa ou dos filhos. Alguma medida protetiva teve, certo? Então, foge, né, do direito das coisas. É uma excepcionalidade. Um caso de violência doméstica, né? Então, para a proteção da esposa, a justiça fala ao marido, saia da casa aí porque você está representando um risco à esposa ou aos filhos, tá certo? E outra coisa que o direito de família não dá resposta. Se um marido e esposa são compossuidores e o marido sai da casa, ele pode pedir aluguel para ela, 50% do imóvel? O direito de família não responde, nós sim. A resposta é em regra não. Se ele saiu do imóvel porque ele quis, as portas estão abertas para ele retornar. Então, a posse é um direito, não é uma obrigação. Se você quer exercer a posse, beleza. Se você não quer, ninguém vai ser obrigado a te indenizar por causa disso. Então, se um dos cônjuges resolve sair voluntariamente do imóvel, não tem nada que obrigue a exigir um aluguel. Agora, segundo detalhe, e se a pessoa que saiu quiser voltar e aquele cônjuge que está lá não quer deixá-lo entrar no imóvel? Aí a pessoa tem 2 escolhas, ou ela entra na justiça para reintegrar-se, né, forçadamente, para ela tomar posse de novo, ou segunda opção, não quero briga, então agora sim eu quero um aluguel. Aí ela tem direito. Então esse direito do aluguel, né, de ex-compossuidores, né, ele só existe se a pessoa saiu da posse e quando foi retornar, foi impedida pelo outro compossuidor. Aí se ela abrir mão de retomar a posse física, ela entra com um pedido de aluguel. E o raciocínio aqui é exatamente lá o mesmo que o direito das sucessões tem quando tem 3 herdeiros de um imóvel e 2 não estão dentro do imóvel. E eles querem o aluguel pelas suas cotas partes. Eles só podem pedir esse aluguel se aquele compossuidor que está no imóvel impedir o regresso deles. Agora, se não for o caso, não tem aluguel também não, certo? Basta falar assim, a porta está aberta, se você quiser entrar, fique à vontade. Se você quiser mudar de volta para casa, fique à vontade. Então, é assim que é a forma de se interpretar
essas questões que nós temos, tá bom? Só para chegar no finalzinho já da nossa aula, composto pró-diviso e indiviso não é um tema que a gente vai aprofundar, porque por hora não é necessário. A gente sabe que alguns compossuidores, né, a regra é que os compossuidores exerçam a posse sobre todo o bem, mas pode acontecer o seguinte, vamos imaginar isso no imóvel rural, porque é um imóvel mais extenso, é mais fácil explicar. Imagine vocês que 2 filhos herdaram uma fazenda. Um filho quer criar gado e o outro filho quer fazer uma plantação. Não dá certo. Tem que ser uma só. Então, esses 2 herdeiros combinam entre eles o seguinte: vamos passar uma cerca aqui no meio da fazenda? Você fica com a parte de lá, a posse, e eu fico com a parte de cá, exerço a posse do lado de cá. Eu vou criar meu gado, você faz a sua plantação de lá. Vamos combinar assim? Vamos, temos um acordo. E aí cada compossuidor, então, está de um lado da cerca, exercendo a sua atividade. Por que essa composta aqui é interessante para nós? Porque se no futuro, se isso se prolongar pelo tempo, e um dos compossuidores no futuro resolver desfazer esse acordo e atrapalhar a posse do outro, aquele que for vítima pode pedir proteção legal. É por isso que essa situação é importante para nós. A primeira coisa quando a gente fala de composse é saber se tem uma divisão ou se não tem uma divisão. Então, por exemplo, aqueles imóveis, por exemplo, uma casa, certo? É uma composse que não tem divisão, né? Que não tem divisão, desculpa, certo? É uma composse com indivisão, certo? Todo mundo exerce a posse ao mesmo tempo do imóvel inteiro. Então a gente chama de composse pró-indiviso, composse com indivisão. Agora, no caso da fazenda, que os irmãos combinaram de cada um ficar com uma parte, né? Exercerem a posse de uma parte, é uma composse que tem divisão. Então a gente chama de composse pró-diviso, composse com divisão. Tá certo? Então essa é a primeira diferença que eu tenho para falar para vocês. Se os compossuidores resolverem fazer uma divisão de fato, isso vai ser respeitado pelo direito e tem uma consequência interessante que eu já adiantei para vocês. Ao mesmo tempo que cada compossuidor, lógico, pode defender o bem inteiro, mas é possível um compossuidor pró-diviso defender a sua composse contra o outro. Então, se um quiser desfazer esse contrato, tem meios de desfazer, pode ser até judicialmente, mas enquanto esse acordo não for desfeito, um tem que respeitar a posse do outro. Certo? Então, por isso que a gente estuda essas 2 figuras. Isso mostra, mais uma vez, pessoal, que o direito não gosta dessas figuras de composse e condomínio. Definitivamente não. Certo? Quando a gente estiver estudando condomínio, eu vou mostrar para vocês que o direito facilita ao máximo acabar com essa figura. O condomínio que eu estou falando é quando tem 2 ou mais pessoas proprietárias de um mesmo imóvel. Não é aquele condomínio de apartamentos, aquele condomínio que a gente chama de condomínio fechado, não. Aqueles são condomínios feitos para durar. Mas essa história de você ter 2, 3, 4 pessoas donas de um mesmo imóvel, isso é fonte de problemas. E o direito facilita ao máximo a extinção desse tipo de condomínio. Da mesma forma que a composse. Olha só como é que o direito não gosta muito disso. Ele incentiva, né? Ele dá dicas de que se as partes fizerem uma divisão de fato, é o melhor e que o direito vai mandar observar isso. Se alguém depois arrepender dessa divisão de posses aqui, o direito vai fazer essa divisão de posses ser respeitada. Por quê? Porque o direito sabe que 2, 3, 4 pessoas tendo posse também sobre o mesmo bem, isso é fonte de problemas. Certo? Às vezes a gente precisa manter, por exemplo, num casamento, mas se não for um caso que precisa manter a composse, o melhor é acabar com ela o mais rápido possível. Perfeito? Então, tá aí composses pró-diviso e pró-indiviso.
Pessoal, mais uma vez então, muito obrigado a vocês e até uma próxima aula. Espero que eu esteja conseguindo ajudar alguns alunos com essas recordações. Grande abraço!